Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Douglas Valverde, eu sou presidente da Tech Trials, uma empresa brasileira, genuinamente brasileira, orgulhosamente brasileira, que trabalha com ciência de dados em saúde. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com a Covid-19, o coronavírus, a epidemia do coronavírus aqui no Brasil. Nós estamos hoje no dia 18 de março, já temos aqui na nossa plataforma os dados de 18 de março, já todos disponibilizados aqui. Então vocês podem ver claramente aqui na tela que existe um aumento importante nos últimos 2 dias da notificação de casos suspeitos. Vocês podem ver também que existe nas últimas 24 horas de 291 para 428 casos, já é um aumento importante. Portanto, a necessidade da manutenção do isolamento das pessoas, né? A gente pode também analisar aqui na plataforma que uma boa parte desses casos é toda de São Paulo, então você vê aqui nos últimos 2 dias um aumento muito grande dos casos suspeitos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e também um aumento importante, quase que aí 70%, 80% de aumento, os casos de confirmados, né? A gente consegue ver também de uma maneira muito interessante aqui no Paraná, mais do que dobrou os casos confirmados, e os casos suspeitos passaram de 85 para 400 também. Então existe um grande aumento de casos aí. No Rio de Janeiro também existe uma evolução importante dos casos, dá para ver aqui uma evolução um pouco mais constante dos casos, não houve um aumento tão grande, e a gente pode entender então o que está acontecendo em cada estado do Brasil. Aqui nós temos uma evolução, na realidade, casos suspeitos em cima por estado e casos confirmados em vermelho embaixo por estado. Então nós temos aqui como ver que São Paulo é o grande celeiro de casos hoje aqui no Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal em terceiro lugar. Casos suspeitos, a gente tem aqui mais casos suspeitos em Minas Gerais, e Bahia e Ceará, além de São Paulo e Rio de Janeiro, obviamente. Que mais nós podemos ver aqui? Nós podemos ver uma coisa muito importante aqui, que é a parte de equipamentos contra os casos, ou seja, eu consigo verificar qual é a relação entre os equipamentos disponíveis nos hospitais brasileiros, públicos e privados, e o número de casos. Então nós podemos ver claramente aqui, né, que nós temos já 7,31% deste tipo de equipamento que estaria possivelmente ocupado com casos suspeitos. Então, aqui nós temos respiradores. Quando a gente clica no respirador ventilador, a gente já tem aqui um aumento, onde você percebe que já 28% dos respiradores estariam possivelmente 20,8% estariam ocupados. Então é uma possível taxa de ocupação desses ventiladores, respiradores. Nós também conseguimos ver o uso dos tomógrafos, né? Que se todos esses casos confirmados ou suspeitos precisarem usar tomografia, a gente já tem um problema de tomógrafos aqui de equipamentos. E a gente consegue visualizar como esses parâmetros aumentam ou diminuem em relação ao número de equipamentos em cada estado brasileiro. Tá bom? Outra coisa muito importante é a análise de leitos. Aqui na nossa plataforma, nós conseguimos claramente observar a evolução dos leitos nos últimos meses, né? Então, leitos aqui do privado, do não SUS, né? Em vermelhinho, e em amarelinho os leitos do SUS, que vem diminuindo ao longo desses meses aí. Aí nós temos também aqui a divisão do número de casos confirmados, a relação de casos confirmados com o número de leitos. Então, se nós pegarmos aqui, olha, em São Paulo, os casos suspeitos, eles já representariam um uso de 8,8% dos leitos SUS de São Paulo
e representariam também aproximadamente um percentual de leitos não SUS, né? Então, o que nós temos aqui, muito claramente, a gente pode verificar, se eu clicar em São Paulo, eu consigo ver essas taxas aqui, olha. A gente tem 8,8% de casos suspeitos em relação ao número de leitos SUS e 11,5% de casos suspeitos em relação a leitos não SUS. Aqui também a gente consegue fazer uma relação muito interessante. Se eu clicar num dos tipos de UTI adulto, a gente já pode ver que os casos confirmados, eles podem já responder por 5% dos usos das UTIs não SUS e 3,5% do uso das UTIs do SUS. E se nós pensarmos em casos suspeitos que não estão confirmados ainda, a gente já tem um estouro aqui, na realidade a gente já tem um uso quase que possível de 100%. É óbvio que isso não acontece, porque nem todos os casos suspeitos precisam de UTI, e obviamente também nem todos os casos confirmados precisam de UTI, somente um determinado percentual. Mas dá para ver esta análise também. Aqui, de uma maneira muito clara também no mapa, nós conseguimos ver o número de casos suspeitos por leito SUS em cada estado brasileiro. Ou seja, nós estamos vendo situações mais críticas, né, situações mais graves aqui no Distrito Federal e em São Paulo e no Rio de Janeiro em relação à possível ocupação de leitos para pacientes suspeitos, né? Então, se a gente colocar aqui casos suspeitos, nós podemos rapidamente verificar aqui que para leitos do SUS, onde existe o maior risco de falta de leitos, considerando os casos suspeitos, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Se a gente colocar aqui casos suspeitos em leito não SUS, a gente tem aqui uma maior possibilidade de falta de leitos em São Paulo, Roraima e Ceará e Rio de Janeiro, respectivamente. Espero que essa análise tenha sido importante para vocês, assim como tem sido para nós que temos acesso a esses dados. Nós estamos aqui mostrando essas soluções únicas da Tech Trials, uma empresa brasileira, e que está disponível para discussão com os agentes de saúde pública do Ministério Público. Por favor, entre em contato conosco. Um abraço a todos, espero que todos se protejam e fiquem em casa para poupar sua saúde. Um abraço.